um convidado muito especial, que já é conhecido por muita gente aqui, né? Nós convidamos o João Paulo Costa, ele é diretor clínico do Instituto CAFES, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória aqui pelo serviço e nutricionista também, né? Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a administração de uma clínica em reabilitação. Boa aula, e no final a gente vai abrir para perguntas. Muito boa tarde a todos vocês. É uma emoção gigantesca voltar aqui pela oportunidade que me foi dada para contar um pouquinho só da minha história, né? Eu tive a oportunidade de estar aqui com grandes colegas e pessoas maravilhosas que me forjaram no que eu cheguei a ser hoje, né? Apenas um fisioterapeuta que trabalha todo dia, tá? Mas é muito, muito satisfatório estar aqui e ter a oportunidade de ter esse contato com vocês, para que a gente possa bater um pouquinho de papo sobre o outro lado, né? O lado lá da reabilitação, que também é incrível. Vamos lá. Bom, primeiro eu preciso fazer alguns agradecimentos importantíssimos. Primeiro ao nosso Deus Criador por essa incrível oportunidade de estar aqui, obrigado. A minha família, a minha esposa e filhos pelo apoio constante. A diretora do Serviço de Fisioterapia aqui do INCOR, a querida amiga, a professora doutora Kelly Abud, pela oportunidade, pela amizade, pela confiança, pelas orações que eu faço todo dia por ela também. Aos amigos que compõem o time de fisioterapeutas aqui do INCOR, tem muitos que ainda estão, né? O Rafa, a Vera, muita gente, né? E que foram também parte da minha história e são ainda parte da minha história. E ao corpo administrativo do Serviço de Fisioterapia aqui do INCOR, e a equipe de audiovisual, os meus amigos Marcão e o Rodrigo que estavam ali, que ainda estão aí resistentes, firmes e fortes, tá? Obrigado por me ajudar nesse momento. Para frente. Lá, eu sou, junto com a minha esposa, lógico, que manda em mim, que me dá todas as ordens, que eu tenho que obedecer de forma muito correta, porque ela tem sempre razão. Vão aprendendo, tá, meninos? Eu tenho a honra de trabalhar com a minha esposa, nos formamos juntos na universidade, depois ela iniciou o serviço e eu acompanhei essa trajetória, né? Então, eu falo que eu sou empreendedor, que eu sou o CEO do Instituto CAFES de Reabilitação, e isso me dá uma grande honra de trabalhar junto com a minha esposa, porque a nossa clínica é uma família, literalmente, né? Uma família. Isso faz com que a gente possa fazer algumas coisas muito mais importantes só do que a parte do cuidado técnico, mas principalmente da parte humana, que eu acho que isso faz toda a diferença para o nosso paciente, para quando ele chega no nosso serviço. Opa. Vamos lá. Então, os objetivos rápidos aqui, que eu vou discorrer, é fomentar a visão de empreendedorismo na reabilitação física, cardiopulmonar e metabólica, eu chamo assim, a reabilitação cardiovascular, tá? Apresentar o nosso modelo de atuação de uma clínica de reabilitação, apresentar um pouco da nossa rotina e das abordagens e um pouco dos recursos e as parcerias que a gente desenvolve lá, apresentar alguns métodos e técnicas de acompanhamento, de avaliação, de monitorização que a gente realiza lá no Instituto e revisar alguns conceitos simples, não tenho a pretensão de dar uma abordagem científica muito técnica para vocês, mas falar alguma coisa a respeito da prescrição de exercício também. O microfone que eu acho que eu fico agora mais fácil. O que é empreendedorismo? O empreendedorismo, quando a gente fala que empreender é construir alguma coisa, é renovar a sua vontade de fazer coisas novas, e esse ismo, ele
ele é um sufixo que mostra que você é pertencente, que você pertence a alguma coisa. E empreender é exatamente isso, viu, gente? É saltar no vazio, imaginando que vai ter alguma coisa do outro lado para você se apoiar. E sempre tem, e sempre vai ter, tá? Pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho que você realiza durante a sua jornada. E empreender, para mim, não é só montar um serviço. Vocês hoje, amigos todos que eu conheci ali pessoalmente, aqui vocês estão empreendendo, porque você individualmente é também uma empresa. Pela sua dedicação no serviço, pela sua dedicação no momento que você está atendendo o seu paciente, tudo isso faz toda a diferença porque você está construindo a sua carreira. E empreender é isso. E é lógico que a gente quer saltar em direção sempre do que é melhor, sempre do que é referência, sempre daquilo que a gente busca, como vocês buscaram e conquistaram estar aqui. Buscar algo que faz com que vá haver mudanças importantes na vida de vocês. Foi comigo assim, foi com muitos aqui e com certeza é com vocês. E empreender é um grande jogo. Não é fácil, mas com certeza, se você souber jogar o jogo, isso vai te colocar numa condição de vantagem, né? Com tentativas, com desafios, mas empreender não é fácil. E por isso eu trouxe que empreender inclui abrir e gerar empregos, mas vai muito além disso. Empreendedores são agentes de inovação. Você inova a cada momento, em cada atendimento, e você deve fazer isso. Que melhoram a qualidade de vida das pessoas, que impulsionam o crescimento econômico e contribuem na transformação social. É muito mais amplo. Empreender é também saber identificar as oportunidades e transformá-las em negócio. A nossa profissão, somos prestadores de serviço, mas se você entender que é também um negócio, isso vai te colocar num outro patamar, a gente não vai ficar mais pensando que a profissão tem algum problema ou outro, que não ganha muito ou ganha pouco, você vai buscar as conquistas gradativamente. Que pode ser um produto ou serviço com base em um conhecimento ou uma habilidade específica. Essas habilidades que vocês estão adquirindo aqui são extremamente específicas e elas têm a necessidade de chegar a um público específico e isso faz toda a diferença. Por quê? Esse público está esperando você para entregar toda esse conhecimento específico. Por quê? Porque se você tem essa oportunidade, você não pode deixá-la guardado. Ele, muitas vezes, o público ou o paciente, talvez não saiba que que ele precisa de você, mas cabe a você informá-lo da necessidade dele e explicar exatamente o que ele precisa saber para que ele possa absorver o melhor do seu desempenho. Empreender também envolve habilidades de gerenciar recursos, tomar decisões estratégicas e adaptar-se às mudanças do mercado em todas as instituições, seja ela privada, seja ela pública, é muito importante essa parte. É um processo dinâmico que requer dedicação, perseverança e a capacidade de aprender com os desafios. A gente aprende sempre mais nos desafios, sempre mais nas dificuldades. E com certeza, empreender é lutar com um leão diário, seja na gestão pública, seja na gestão privada, é enfrentar diversos desafios que fazem com que você tenha que ter muita cautela. E no Brasil, sobretudo, nós temos aí um histórico de dificuldade de empreender, de desafios, de inseguranças jurídicas, enfim, tudo isso, mas o Brasil ainda é um grande potencial local para se empreender. O Brasil apresenta um grande potencial, é um estudo realizado pelo SEBRAE, pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, mostrou uma coisa muito interessante. Negócios com mais de 3,5 anos de existência passou de 9,9%
em 2021 para 10,4%. Ou seja, as pessoas estão abrindo empresas, estão empreendendo, estão buscando se manter nessa condição, vivendo da sua própria condição de trabalho. Potenciais empreendedores representam um total de 93 milhões de brasileiros. Enfim, quase metade de nós já somos empreendedores. Sendo 42 milhões já empreendendo e 51 milhões demonstrando potencial de empreender. O Brasil ele tem uma história de empreendedorismo, né? A gente fala que o brasileiro ele se vira, né? Ele dá um jeito, ele dá uma chance para ele mesmo de fazer e mudar o seu futuro. Então o Brasil ficou em segundo com o país com maior população absoluta de potenciais empreendedores. Ou seja, a gente tem sim vontade de empreender e a gente tem sim chance e capacidade. E existem diversos locais que nos auxiliam a isso. Eu tive que aprender a trocar o pneu do carro andando. Isso acontece, porque a gente não sai da universidade com esse espírito de empreendedorismo, com essa ideia de gestor, né? A gente sai para ser, muitas vezes, um técnico, para atender o nosso paciente, para a gente dar o nosso serviço, mas quando a gente pensa que a gente precisa também administrar a nossa profissão ou a nossa vida profissional, fica um pouco mais difícil. Então, aprender isso é muito importante. E olha só que interessante, temos cerca de 22 milhões de pequenos negócios, e eles respondem hoje por cerca de 99% de todas as empresas que existem no país, além de 55% dos empregos formais e quase 30% do PIB do nosso país. Ou seja, empreender faz o nosso país movimentar. E você precisa se diferenciar diante desse jogo. Você precisa estar apto com alguns conhecimentos importantes para que você possa desenvolver o seu negócio ou a sua gestão profissional só no seu atendimento, por exemplo, particular, ofertando alguns diferenciais. Para quê? Para que você possa ser realmente diferente diante de tudo isso. E aí, características de um empreendedor, eu trouxe algumas que com certeza vocês já têm essas, talvez precisam só reconhecê-las e aprimorá-las. Isso faz toda a diferença na sua rotina do dia a dia, do seu trabalho. Otimismo. Eu coloquei porque, não confunda otimismo com sonhador, não seja um sonhador, seja otimista, acredite que vai dar certo, acredite que o dia de amanhã vai ser melhor, porque ele vai ser melhor, porque você já deu o primeiro passo em desejar que ele seja melhor. A gente às vezes tem uma certa mania de reclamar mais do que agradecer, e quando a gente tem essa percepção diferente, a gente começa a ter um olhar diferente. O otimista sempre espera o melhor e acredita que tudo vai dar certo no final, mas faz de tudo para chegar aos seus objetivos. Então, acreditar, mas ficar parado, não ter ação, também não vai acontecer nada. Precisa agir, precisa dar o passo. Isso inclui, claro, mudanças em seu negócio, fazer tentativas e erros, fazer novos networks, novas tentativas. Isso faz com que você tenha novos contatos e novas experiências. Já o sonhador, ele não enxerga nenhum risco. Ele vai fazendo, acha que vai dar certo, simplesmente sem alinhar e sem fazer os ajustes nesse trajeto. Autoconfiança. Eu coloquei isso porque eu tinha muita baixa estima. Muita. Mas, por quê? Porque talvez um pouco da minha origem, né? Quando eu cheguei aqui dentro, eu olhei para esse lugar, eu falei, será que eu pertenço a isso? Eu me senti extremamente desconfortável, mas o processo foi também me forjando, foi me dando essa confiança, foi me dando essa possibilidade de fazer diferente. E foi principalmente nos momentos de falhas que a gente mais cresce, que a gente mais aprende. Então dá uma vontadezinha de pendurar a chuteira, de sair correndo, mas isso é só um passo para trás para que você pegue mais impulso e voe muito alto. Acreditar em si mesmo e em seus próprios talentos. Todos nós somos muito
providos de diversos talentos. Não esconda o seu talento, não enterre o seu talento. Põe o seu talento à mostra, seja de comunicação, seja de amizade, seja de empatia, qual seja o seu talento, ele vai ser muito importante aonde quer que você esteja, porque ele é transformador. Coragem, sem temer o fracasso e rejeição. Um empreendedor faz tudo o que for necessário para buscar o seu objetivo. Então, empreender precisa de coragem, precisa de dar o passo, precisa, aqui como estou com frio na barriga, estar aqui diante de vocês falando, essa coragem precisa ter, precisa se expor, precisa tentar fazer algo diferente. Persistência e resiliência tem que se moldar, tem que estar pronto para se adaptar, tem que estar pronto para vivenciar divergências, de vivenciar fracassos, e isso vai te moldando e vai fazendo com que você cresça a cada dia. Estar motivado, não desistir facilmente, superar desafios e seguir até o fim, sempre perseverante, lutando, lutando. Se você não chegou até o fim ainda, é porque o fim ainda não chegou, né? Então não pare, continue andando. É fundamental ter um projeto, investir no planejamento e um plano de negócio. E aí falando exatamente de uma empresa, e você, pessoa física, também é uma empresa, e é importante que você, como empresa, tenha um plano de negócio para a sua carreira. Eu vou querer continuar trabalhando na área hospitalar, eu vou querer fazer uma transição de carreira da área hospitalar que me deu uma série de oportunidades, de conhecimento, e hoje, como eu quero poder no final de semana ter uma atividade diferente, eu quero poder morar perto do meu trabalho, eu quero poder levar a minha filha, o meu filho todo dia na escola, eu quero ter uma condição de poder viajar, enfim, tudo isso é uma transição. Todo momento que você vive, e são escolhas importantes que te fazem feliz, que alimentam o seu propósito, é muito válido. Seja você está dentro de um serviço, seja você está dentro de uma área ou outra, mas essa transição, esse caminho para o outro lado, ele é extremamente possível, tá? É muito possível. Então, é isso que você precisa, um planejamento e um plano de negócio. Identificar quem é o seu público-alvo. Então, o meu público-alvo, lá do Instituto CAFES, é o paciente com doença cardiovascular e metabólica. São aqueles pacientes que têm doença cardiovascular, cirúrgica ou não cirúrgica, pós-operatório, são aqueles pacientes que têm doenças metabólicas, síndrome metabólica, paciente com obesidade, diabetes, que é um campo vastíssimo para a nossa atuação, né? O paciente, quando ele chega aqui, eu brinco e falo com a minha esposa que a gente pensou lá atrás em evitar que o paciente chegue aqui num serviço terciário, para que ele tenha aqui já uma abordagem mais intensa, ele já chegou aqui com mais comorbidades, já chegou aqui com mais complicações. Se a gente pensar nessa atenção primária, a gente consegue entregar para esse público uma prevenção, que a gente sabe que é o melhor tratamento, é a prevenção. Depois que você já tem uma complicação, fica um pouco mais difícil. Então, identificar o seu público-alvo. E o mercado de reabilitação cardiovascular? Quais são as tendências e quais são os desafios, já que a gente está num hospital prioritariamente cardiológico, as doenças cardiovasculares trazem os pacientes para cá. Só que depois esses pacientes, eles precisam retornar para sua casa, eles precisam retornar para a sua vida. E como vai ser? Quem vai receber esse paciente? Quem vai receber essas pessoas que precisam desse apoio? O mercado de reabilitação cardiovascular está em constante crescimento devido ao aumento da prevalência de doenças cardíacas. Clínicas especializadas enfrentam desafios com a necessidade de investimento em tecnologia e busca por profissionais qualificados e por qualificação. A gente tem um processo contínuo de qualificação. Por quê? Porque os nossos pacientes são pacientes com maiores
complexidades, com maior risco cardiovascular. Então, é um paciente diferente de um paciente que tem uma dor lombar, que você vai tratar, que você vai acompanhá-lo e ele vai seguir o curso normal. Esse paciente, ele tem riscos cardiovasculares inerentes às doenças e que cabe a nós identificarmos e acompanhar ele durante esse processo. Tendências: há um aumento de demanda por serviços de reabilitação, foco na prevenção, promoção de saúde, personalização dos tratamentos, integrando a tecnologia. Hoje a tecnologia está muito mais fácil. Hoje no seu smartphone, no seu tablet, você consegue ter recursos que você monitora, que você acompanha esse paciente e que dá segurança para você fazer isso de forma melhor. E quais são os desafios? Competição crescente, né? A pandemia trouxe, jogou aí uma grande quantidade de pacientes num quadro de pós-Covid, que desenvolveu muitas doenças cardiopulmonares e metabólicas também, que esse público ainda está na busca da cessação desses sintomas, dessa síndrome pós-Covid, que é extremamente hoje presente, tá? No dia a dia. Eu tenho muita gente lá na clínica assim. Veja, as tendências mundiais, o Colégio Americano de Esporte e Medicina, olha, ele colocou uma coisa muito interessante. As tendências mundiais de fitness, né, para 2024 e as direções futuras da indústria de saúde e fitness. Olha só que interessante. Está em segundo lugar, promoção de saúde no local do trabalho, programas de condicionamento físico para idosos. A nossa população está envelhecendo, a nossa população está vivendo mais e logo há uma prevalência muito maior de doenças cardiovasculares. Então, o terceiro e o quarto de 20 itens está muito relacionado à nossa especialidade, concordam? Né? Pacientes idosos e pacientes que tem aí uma doença metabólica, obesidade, sobrepeso, que naturalmente vai evoluir com doença cardiovascular. Ou às vezes esse paciente já tem a doença cardiovascular e por conta disso ele acaba desenvolvendo outras condições mais importantes. Então é uma tendência para esse ano e já vem se repetindo há muitos anos essa tendência. Então é um nicho, é um campo extremamente necessário de vocês atuarem. O mercado de reabilitação cardiovascular no Brasil. Há muita falta ainda. Há muita falta ainda de informação, existe ainda pouca oferta de clínicas de reabilitação cardiovascular no Brasil, muitos pacientes ainda não estão cientes de seus benefícios. Muitas vezes o paciente chega na clínica, ele não sabia, por ele ser cardiopata, que ele deveria e poderia e necessita de exercício físico, de reabilitação cardiovascular. Somente quando o médico o encaminha ou alguma pessoa da família mais esclarecida vai buscar e aí entende que a atividade física, a reabilitação faz parte importante do programa de tratamento desse paciente, que não é só droga, que não só é abordagem cirúrgica, né, mas também e sobretudo, principalmente, o trabalho físico. A prevenção, o mercado também precisa estar mais voltado à prevenção, abrindo espaços para educação, para educar a população sobre hábitos saudáveis e prevenção de doenças cardiovasculares. Aqui é uma grande oportunidade. O paciente está aqui, ele está fragilizado, às vezes ele está com a família. Então, no nosso atendimento, já indicando para ele os próximos passos, os próximos caminhos a seguir, é muito importante para que quando ele saia daqui, ele busque essa outra etapa da reabilitação, né? Aqui é feito de forma extremamente específica, competente, mas quando o paciente sai daqui da porta para fora, muitas vezes ele se vê abandonado à sorte por não saber, por não ter informação sobre isso. E veja, olha a oportunidade, a baixa concorrência.
concorrência. A oferta de serviços de reabilitação cardiovascular ainda é relativamente baixa no Brasil, mas muito baixa, oferecendo uma oportunidade para empreendedores deste mercado. Então, se você tiver otimismo, se você tiver coragem, se você tiver resiliência, é uma grande oportunidade de empreender. Olha só, esse estudo de um grupo de Brasília, do professor Gerson Cipriano, ele fez um acompanhamento, ele verificou o impacto da Covid nos programas de reabilitação cardiovascular no Brasil. E isso deu a chance dele identificar quais eram os serviços, quantos tinham, para a gente não ter essa estatística muito bem feita. E olha só que interessante, dividido por regiões, ele conseguiu, de 77 serviços que ele contatou, somente foram respondedores 59 serviços. Ou seja, para um país continental como o nosso, haver só apenas 59 serviços de reabilitação cardiovascular, isso não é possível. É claro que não é só isso que existe, mas eles não estão interligados, eles não sabem que o paciente não sabe e os outros pares também não sabem que eles existem. E isso faz muita diferença, porque não chega lá na ponta, que é o paciente. Olha só, na região centro-oeste, apenas 9 serviços. Na região nordeste, 8 serviços. Na região sul, 12 serviços. E na região sudeste, 30, né? O nosso centro, aqui é onde tem mais serviços. Na região norte, não foi verificado nenhum serviço de reabilitação cardiovascular. E olha só que interessante. Quanto menor o IDH da região, menor o número de serviços. Ou seja, aquela região que tem um índice de desenvolvimento humano pior, necessitaria ter um maior número de serviços, concordam? E não tem, né? Veja aqui, ó, na região norte, o IDH 0667, não foi registrado nenhum serviço. Com certeza há algum serviço, a gente tem colegas lá, mas essa comunicação, essa mensagem precisa ser entregue e precisa chegar aos pacientes, principalmente, para que eles possam aproveitar disso. E modelos de negócio para clínicas de reabilitação cardiovascular. Olha aí, algumas ideias que pode talvez existir para você. Existem diversos modelos de negócio para clínica de reabilitação cardiovascular, cada um com seus próprios pontos fortes e fracos. A escolha do modelo ideal depende do perfil da clínica, do público-alvo e dos recursos disponíveis. Então, uma clínica tradicional ou um atendimento domiciliar são modelos mais comuns, oferece serviço básico de reabilitação com foco na recuperação física. Uma clínica especializada com foco em um nicho específico, como é o Instituto CAFES, com reabilitação cardíaca, pós-cirúrgica, reabilitação de atletas, pré-habilitação, é algo que provavelmente vocês já estão ouvindo falar, que está mais recente, mas fazer um programa de pré-habilitação para que esse paciente chegue numa cirurgia, numa condição funcional melhor, hoje é o padrão ouro para que esse paciente tenha menores complicações e uma recuperação um pouco mais rápida. E é um nicho totalmente aberto. Clínica integrada com outros serviços, fisioterapia, nutrição, uma clínica online também é possível, serviço de reabilitação remota. E aí vem uma parte que é muito importante. Gestão financeira estratégica de como precificar isso, né? Porque não é fácil. Quando nós temos referencial nacional, nós temos o bairro mais possível de cobrar mais, nós temos um bairro mais carente, aonde você vai estar? Não depende disso. Depende do valor que você agrega ao seu serviço. Isso é o mais importante. Mas para isso você precisa fazer um planejamento financeiro, elaborar um plano de negócio com projeções realistas e receitas, custos e investimento. Quanto custa o seu dia de atendimento? A sua hora de atendimento? Isso depende de alguns dados importantes, de valores que você investe, variáveis e valores fixos.
valores variáveis, então, por exemplo, a água, papel, tudo aquilo que varia com base no seu aumento de atendimento, ou valores fixos, como aluguel, como contas de internet, enfim, ou equipamentos, ou folha de pagamento, tudo isso precisa estar, você precisa estar atento para que você consiga elaborar um plano financeiro adequado e saudável. 2, controle do fluxo de caixa, monitorar o recebimento de pagamentos e pagamento de fornecedores e a gestão de estoque, se for equipamentos, enfim. Isso é muito importante. Não misturar o CPF com o CNPJ. Você é um CNPJ, mas você também tem um CPF. Então, quando você é o gestor de uma empresa, é importante que você separe muito bem isso. Para quê? Para que, senão, o CNPJ fica pagando o CPF e aí o CPF acaba não devolvendo para o CNPJ a receita. Então, é muito importante ter essa distinção. Existe muito curso, muita coisa gratuita, fácil de fazer, para que você consiga entender. E se você não tem um CNPJ, se você é só uma pessoa física, o seu CPF também precisa de gestão, né? O quanto recebe no final do mês, quanto gasta, gasolina, saídas, enfim, tudo isso tem que contar. Gerenciamento de custos, analisar os custos fixos, variáveis, buscando otimizar os gastos e aumentar a eficiência, ou seja, quanto de água que você está gastando, né? Quanto de papel, o quanto de luz, enfim, esse gerenciamento é quando você tira o jaleco e coloca o paletó, que aí você transita nessas duas esferas, porque você está em atendimento, você está ali na parte prática também, mas você é o gestor e você precisa ter essa ideia de como isso vai funcionar. Análise de rentabilidade, então fazer um acompanhamento dos indicadores de performance para avaliar a saúde financeira da clínica e considerar os custos e a concorrência e o valor percebido pelos seus clientes. Então vai depender de todos esses fatores para você precificar. A gente tem um referencial nacional de honorários que é um referencial, que é uma referência, que você não precisa cobrar tanto mais, nem nunca menos, mas para que te balize para que você possa fazer o seu negócio ser viável. Marketing e comunicação para clínicas de reabilitação cardiovascular, é importante você ter isso, esse network, que oportunidade incrível de estar aqui, de conectar com vocês, depois acompanhar vocês pelas redes sociais. O marketing é um fundamental para atrair novos pacientes, mas não é só isso, é só uma ferramenta, fortalecer a marca da clínica, é preciso investir em estratégias online e offline, como essa, com foco na divulgação dos serviços, na construção de relacionamento com seus clientes, na criação de uma identidade forte. Os seus pacientes, que são seus clientes, precisam ser seus fãs, eles precisam estar junto com vocês, eles precisam comprar a sua ideia, e aí isso vai fazer com que eles sejam os seus próximos divulgadores do seu serviço. O marketing digital, então, tudo que a gente faz por aí, rede social, né? Na busca de engajar pessoas ou colegas para ter trocas de experiência, essa troca é muito importante. Comunicação, porque tem algum colega que está em outro estado e que tem a mesma dor que você, essa troca entre a gente facilita muito, hoje está muito mais possível fazer isso. A comunicação, o marketing offline, participar de eventos, fazer parcerias com médicos, outros profissionais da saúde, discutir materiais impressos, visitar a empresa e fazer uma palestra na igreja e na associação do bairro, está ali, estar sendo visto, está podendo ter contato para que as coisas aconteçam, porque as pessoas precisam saber, como eu falei lá atrás, elas não sabem que elas precisam do seu serviço, mas você sabe que ela precisa e você sabe que ela vai ter benefício com isso, então você tem que contar para ela, isso é fundamental. Comunicação, então, dessa forma, construir um relacionamento positivo com os pacientes, oferecer atendimento personalizado, cuidar da imagem da clínica, enfim, chegar lá, ter um cafezinho, chamar a Dona Maria, ô Dona Maria, tudo bem? Vai receber na porta, eu vou buscar no carro, eu pergunto do neto, enfim, a gente precisa desse relacionamento de proximidade. Relações públicas, participar de ações sociais, promover eventos de saúde, divulgar artigos, notícias relevantes. Gestão de recursos humanos numa equipe multidisciplinar,
recrutamento e seleção, né? Passa por você contratar profissionais e você ter que selecionar esses profissionais para poder trabalhar com você. Treinamento e desenvolvimento dessas habilidades para que a cara do seu serviço seja o tempo todo mostrada e que você consiga escalar isso de forma adequada. Gestão de performance, medir métricas, como que está evoluindo, qual que é a satisfação, qual que é a ideia dos pacientes, o que eles estão sentindo, tá bom, não tá? Comunicação interna, criar um ambiente de trabalho positivo, colaborativo, gostoso, para que você consiga desenvolver isso bem. Tecnologia e inovação na reabilitação cardiovascular hoje a gente tem muita coisa que a gente pode utilizar diante de um paciente cardiovascular, de monitorização sobretudo, né? Então, tem hoje telemedicina, tem consultas e acompanhamentos online, tem maior flexibilidade, tem a realidade virtual, simulação de cenários e atividades proporcionando experiências imersivas e personalizadas, dispositivos vestíveis, né? Monitoramento, então fitas de monitoramento, fitas de eletroestimulação, para uma atividade física, fornecendo dados valiosos para você monitorizar esse paciente. E a inteligência artificial que também vem colaborar e vem dar algumas dicas para a gente mais específicas, tanto para projeção de tratamento, enfim, como personalização. E outra coisa que é importante são as normas, as legislações, né, de segurança para você montar um serviço, né? Tem muitas normas, tem muitos entraves, tem algumas coisas que te barram, mas na prática, quando você começa, você vai seguindo e você vai conseguindo fazer a sua empresa funcionar. Quando eu comecei, eu não tinha todas as necessidades, as exigências, né? Mas a gente vai passando o tempo, a gente vai aprendendo e vai conseguindo buscar isso passo a passo. Então, normas da Anvisa, regulamentação para o funcionamento, normas de segurança para prevenir acidentes, né? Mobiliário, piso, enfim, tudo isso a gente vai aprendendo também. A LGPD, né, que é a Lei de Proteção de Dados desses pacientes. E a responsabilidade civil, sabendo que você tem ali um paciente de alta complexidade, que pode eventualmente ter um evento cardiovascular sério na sua mão, e aí a gente precisa estar atento a essas coisas para se proteger, né? E também poder, lógico, principalmente atender, né? Se houver essa possibilidade, ou se houver esse evento, você está pronto para atender. Dos 21 anos lá do Instituto CAFES, da clínica, graças a Deus, só aconteceu uma vez. E graças a Deus, nós estávamos prontos para atender, né? O paciente chegou, foi bem no meio da pandemia, naquele momento que não tinha ninguém na rua, esse paciente era um paciente hipertenso, cardiopata, e ele sentia muita dor, né? Então, ele me ligou para que eu pudesse atender, e lógico, a gente lá todo paramentado, e esse paciente acabou tendo quando foi entrar na clínica, ele teve um evento, uma convulsão, e depois evoluiu com uma parada, e a gente acabou ali com os recursos que a gente tinha, conseguindo trazer o socorro, né, reanimando, e graças a Deus está bem, firme e forte, mas não queremos que aconteça novamente. E para isso é importante a gente enxergar mais fundo, fazer um ajuste no nosso foco. Por quê? Porque montar um negócio, se você tiver um olhar muito amplo, você acaba não conseguindo direcionar. E quando você ajusta o foco, você consegue ver algumas coisas mais importantes no seu direcionamento, para que não pareça tão difícil. E aí, eu trouxe essa imagem, gente, porque eu falo para os alunos lá que é exatamente isso que eu penso e o que eu vejo da reabilitação cardiovascular. É isso, gente, ó. Um oceano azul, tranquilo para você navegar. Não tem ninguém do lado. Você chega, você pega o seu barquinho, o seu stand-up paddle e vai tranquilo. As ondas vêm até em algum momento, professora Kelly, mas a gente se segura, a gente consegue ir remando, né? Então, é um oceano azul. A nossa especialidade de fisioterapia cardiovascular, ela é recente até, né? É nova. E aí a gente precisa
divulgar, por quê? Porque às vezes a gente está todo mundo querendo ir no mesmo lugar, né? Então tem lugares muito amplos que a gente pode navegar e que é possível navegar com tranquilidade, é possível navegar com, com paz, né? Com mais tranquilidade, literalmente. Por isso que eu trouxe essa imagem para provocá-los um pouquinho a empreender também, quem sabe. E é uma oportunidade grande, né? Aqui a diretriz brasileira de reabilitação cardiovascular, ela diz que o Brasil, estima-se que a situação seja, no Brasil, no mundo é bem difícil, né? Segundo dados internacionais, apenas em torno de 30% frequentam um programa de reabilitação cardiovascular. E no Brasil, estima-se que a situação seja ainda pior, estando certamente muito abaixo de 15%, ou seja, 85% dos pacientes que precisam do nosso serviço não têm um serviço para buscar. E eu não consigo sozinho, vocês precisam da ajuda de vocês. Né? Por quê? Porque isso é fundamental, mas eles precisam conhecer, eles precisam saber que tem alguma coisa assim. Tem paciente que fala, nossa, familiar, né? Meu pai operou do coração, ele não pode fazer exercício, né? Ele não pode. Não, ao contrário, ele deve, porque é isso que vai melhorar a funcionalidade dele. Inclusive, na maior parte das capitais e grandes cidades brasileiras, não existe sequer um único serviço de reabilitação cardiovascular. Né? Então, eu estou numa região de São Paulo, na Zona Leste, que eu não tenho conhecimento, pelo menos não tenho conhecimento, de um serviço que faça o que eu faço. Eu até fico preocupado, poxa, será que é isso mesmo? Ou será que não estão o meu cara que põe nas redes sociais para mim lá, né, não está divulgando direito? Mas não, todo mundo, a maioria dos pacientes chegam pela busca no Google, busca reabilitação cardíaca, reabilitação cardiovascular e nos encontram, né? Eu pergunto, foi indicação de alguém? Não, foi do Google, foi. Então, assim, se você joga, você tem lá um oceano azul, tá muita gente procurando. Não é patrocinado, né? Então, assim, oi? Não é patrocinado, porque pensando também nos custos, no ajuste de custo, está dando certo sem patrocínio? Opa, olha o gestor falando mais alto, né? E há uma estimativa da prevalência de 10,3% da população mundial com DPOC, né? Então, assim, gente, não é só doença cardíaca, é doença pulmonar, é doença metabólica, são todas aquelas doenças que a gente vai abordar de forma muito efetiva. E aí eu não rotulo o tipo de doença, eu vou sempre pela disfuncionalidade. Eu falo para o meu paciente que ele está ali para tratar algumas disfunções que ele tem. O coração dele que foi operado, a doença metabólica que ele tem, certamente a gente não vai curar, mas a gente vai dar para ele a melhora das disfunções que ele apresenta que limitam a qualidade de vida dele, tá? Vale a pena fazer isso? É bom ter qualidade de vida? Demais. É bom aquele paciente voltar aí no mercado, aí na feira, vir andando? É fantástico, a família acha isso formidável, fala, meu Deus, ele está andando, operou do coração e ele está andando. Então, isso é muito importante. E quem é os nossos pacientes? A maioria deles são idosos, que estão vivendo mais e que precisam ter uma abordagem de cuidado, né? E envelhecer é poder viver mais, mas com qualidade. E aí eu não vou me ater muito a a parte fisiológica, mas só para trazer para vocês, né, o declínio funcional sistêmico, ele age desde da parte neuronal, de produção de citocinas inflamatórias, ele age aí na parte da diminuição da síntese muscular, a perda da capacidade funcional, o turnover proteico, toda a parte neuromuscular, enfim, toda a parte hormonal, toda a parte mitocondrial. Ou seja, esse paciente ele tem diversas abordagens. Por isso que se eu olhar para a doença, eu fico muito limitado. Olhar para o todo, olhar para a disfunção que ele apresenta, me dá um campo muito maior para que eu possa atuar. E são essas doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs, que a gente acompanha todo dia, que está debaixo
que essas doenças estão todas debaixo desse mesmo guarda-chuva, né? São as doenças cardiovasculares, metabólicas, enfim, reumáticas, que acabam gerando outros problemas cardiovasculares também. Em 2019, as 4 doenças crônicas não transmissíveis foram responsáveis por 41 milhões de mortes. Então, doenças cardiovasculares, incluindo doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, o câncer, né, que também chega para a gente muito, e os pacientes hoje já têm uma percepção maior, porque os médicos estão falando, olha, você está em tratamento de quimioterapia, é importante que você se cuide, que você se mantenha ativo, que você se movimente, isso vai melhorar a sua qualidade de vida, a sua funcionalidade, você vai atravessar essa jornada com muito mais disposição. As doenças respiratórias, diabetes, obesidade e síndrome metabólica, muito comum também em jovens adultos. E músculo é vital, né? Somos profissionais do movimento? Somos. Nossa parte pulmonar é muito impulsionada por músculo. A nossa parte física, que nos dá funcionalidade. Então, músculo respiratório está diretamente ligado com o músculo periférico, e isso é fundamental que a gente entenda, sobretudo desse paciente que sai do hospital. Essa deshospitalização começa a ser mais adiantada à medida que esse paciente tem uma melhora muscular mais importante. Porque esse paciente perde capacidade funcional. Se esse paciente sai do hospital numa condição um pouco melhor e recebe uma orientação para chegar num serviço e já dar continuidade, a perda que ele tem, né, de funcionalidade vai ser muito pequena e a recuperação vai ser muito mais rápida, sobretudo muscular. E aí a gente não pode deixar de tratar da sarcopenia, que é algo que atinge a maioria desses pacientes de doença cardiovascular. Então, o consenso europeu, ele define a sarcopenia, que é um distúrbio muscular esquelético progressivo generalizado que está associado ao aumento da probabilidade de resultados adversos, incluindo quedas, fraturas, incapacidade física e, principalmente, aumento da mortalidade. Então, se esse paciente tem um músculo bom, esse paciente vai viver um pouco melhor e com mais qualidade. E aí o diagnóstico, o rastreio, passa por medidas de preensão palmar, todos aqueles testes que vocês já conhecem, mas se vocês não tiverem contato, é simples de localizar. A medição, né, para ver a quantidade da musculatura, por alguns exames, por exemplo, como ressonância magnética, a DEXA, análise de bioimpedância, que eu tenho lá, que eu utilizo bastante, e a performance física através de alguns testes funcionais, o TUG test e outros testes similares. E aí eu acompanhando, tem um colega aqui, o Francis, ele mostrou esse artigo, ele postou e eu achei muito interessante até de trazer, que fala muito do paciente com insuficiência cardíaca, né, que a sarcopenia e a eficiência do consumo de oxigênio na insuficiência cardíaca. Mostrou que a redução da massa apendicular foi associada com menor eficiência no consumo de oxigênio. Ou seja, quando esses pacientes fizeram um teste cardiopulmonar, a absorção de oxigênio foi muito pior e esses pacientes evoluíam com mais complicações. A redução da força de preensão manual foi associada também com menor eficiência no consumo de oxigênio. Eles fizeram esses testes e depois mediram, né, dentro de um centro como aqui, tem a possibilidade de fazer esse teste cardiopulmonar com mais facilidade, que eventualmente eu recebo e eventualmente eu escrevo para o cardiologista, quando é o paciente que tem essa necessidade, para sugeri-lo, para sugerir ou para que ele tenha vislumbre essa possibilidade do paciente dele ter um teste cardiopulmonar que vai dar para a gente uma prescrição muito mais adequada, muito mais segura. E a presença de sarcopenia em pacientes com insuficiência cardíaca pode diminuir a resposta ergorreflexa durante a ergospirometria, prejudicando a qualidade de ventilação necessária para uma determinada captação de oxigênio. Dessa maneira, é fundamental a prática de atividade física, exercícios de treinamento muscular, exercício aeróbico. E esse documento também fala mais sobre isso, lógico aqui já em DPOC, das disfunções musculares, sobretudo no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. As disfunções musculares dos membros é sempre e muito prevalente na DPOC. Eu costumo dizer que a gente não vai melhorar o pulmão do DPOC, a gente vai melhorar
o músculo do DPOC, e isso vai fazer toda a diferença na qualidade de vida dele. Ele já foi um paciente que tem uma doença grave e que a gente não vai mudar o desfecho da condição pulmonar somente, mas sobretudo da qualidade de vida. Atrofia e fraqueza muscular acarreta dificuldades na prática de atividade física, na atividade do dia a dia, intolerância ao exercício, pior qualidade de vida e mortalidade prematura. Esse paciente eu percebo muito os grupos de DPOC e os grupos de insuficiência cardíaca. Esse DPOC é o paciente que é mais cansado, que é o que falta mais, é aquele que não tem uma aderência tão boa. Alterações metabólicas também em relação às alterações estruturais musculares dos membros inferiores também estão envolvidas com a limitação do exercício. A função muscular dos membros inferiores pioram a exacerbação da DPOC e pacientes que apresentam exacerbação podem ser alvo de intervenções na reabilitação com o objetivo de preservar a função dos membros, principalmente. A avaliação é muito importante, deve ser sempre assertiva e incentivada. Investigação da regulação bioquímica da massa muscular, ela vem sendo feita e buscando terapias alternativas para ajudar esse paciente a melhorar da sua condição muscular. Outros mecanismos como inflamação, estresse oxidativo, desequilíbrio nutricional, hipoxemia, influenciam também na disfunção muscular desse paciente DPOC. E considerar, esse documento fala bastante, a estimulação elétrica neuromuscular no DPOC também é muito importante, porque esse paciente muitas vezes não consegue fazer um movimento ativo, né? E eu sei que eu, batendo um papo com alguns amigos, com o Daniel também, aqui eu sei que ele já faz esse serviço, isso é uma coisa interessante, que o paciente que chega aqui com insuficiência cardíaca ou com problema cardiovascular, muitas das vezes ele também é um paciente que tem DPOC. E aí algumas condições nutricionais que eu achei que valia a pena a gente comentar rapidamente. Baixo peso e desnutrição gera uma maior severidade e pior prognóstico para esses pacientes, aumento das hospitalizações, diminuição da tolerância ao esforço, diminuição do apetite e da fome por supressão hormonal da leptina. Então esse paciente já é um paciente que come menos, logo ele já tem uma produção menor e um estímulo no hipotálamo da leptina é menor, então é um paciente que vai ficar num ciclo que ele não come, que ele tem a inapetência e que ele piora a sua resposta na condição da reabilitação. Aumenta os níveis sistêmicos de citocinas pró-inflamatórias, ou seja, quanto maior a severidade da absorção do fluxo de ar, maior a desnutrição, ou seja, quanto mais falta de ar esse paciente tem, mais ele ao contrário, menos ele come. Ele tem dificuldade para se alimentar, então isso gera aí mais perda muscular. Desequilíbrio entre a diminuição da ingestão oral e o aumento do gasto energético pode levar a um balanço negativo de nitrogênio e a diminuição da massa da função do músculo. Outras condições que são importantes é fazer com que esse paciente tenha um suporte nutricional. Talvez por isso que nós fomos buscar um pouco mais desse conhecimento para poder entregar também para esse paciente no dia a dia essa condição. Suplementação proteica oral, pelo menos maior que 1,5 gramas por quilo para cada paciente por dia, parece melhorar a composição corporal e melhora a força muscular respiratória e a performance, principalmente no teste de caminhada de 6 minutos desses pacientes. Aumento da massa livre de gordura, aumento da densidade mineral, aumento dos biomarcadores para alta hospitalar, proteína C reativa diminui, e essa fórmula nutrição mais reabilitação, nesses moldes, mostrou um efeito muito positivo na massa livre de gordura, ou seja, na massa muscular e na função dos membros inferiores, num programa após 8 semanas. Então, colar no pessoal da nutrição é muito legal, viu? Trazer eles para perto ajuda muito a gente desvendar algumas coisas que a gente tem no dia a dia, que a gente não está conseguindo identificar, ou a gente não está conseguindo resolver. Olhar com esse olhar faz toda a diferença. E aqui eu trouxe só alguns pacientes, só para um relato de caso. É o senhor Vieira, 83 anos, doença arterial coronariana, uma insuficiência cardíaca, um DPOC, e um processo degenerativo da coluna, né? Eles vêm acompanhados de um kit de problemas, né? As doenças cardiovasculares e as doenças também osteomusculares. Aqui é fazendo exatamente isso, né? Um treinamento resistivo, um treinamento neuromuscular, usando um auxílio de uma eletroestimulação, né? Então,
o estímulo da eletroestimulação faz com que ele dê um passo a mais, ele catalisa ali o momento, então ajuda ele. É um paciente que satura ali limítrofe, mas por conta da condição clínica, né? Aqui talvez vocês não consigam enxergar muito bem, mas façam um esforço, por favor, acreditem em mim, tá? Essa é uma avaliação da bioimpedância elétrica que a gente faz lá. E aqui, ó, é o caso do seu Vieira, ele é um paciente que chegou, ele estava com 42 quilos de peso, ele estava com baixo peso, desnutrição, uma série de problemas. E aqui, depois do programa de reabilitação, já com 51 quilos, ele ganhou peso, ele ganhou massa muscular, ele ganhou uma reserva, ele fez uma reserva e isso ajudou muito na condição clínica dele. Aqui a gente mostra a massa muscular dele lá, era de 17,5 abaixo do normal, ó, tá vendo? O normal é aqui ela tá abaixo do normal, e aqui já numa condição um pouco melhor, com 22, ou seja, eu melhorei a condição muscular desse paciente. Isso é uma resposta incrível. Só isso aqui já deu para esse paciente a possibilidade dele de fazer uma ida até o mercado, fazer uma coisa que... Aqui, esse paciente, o seu Vieira, ele ainda está conosco, ele está num processo, mas aqui foi um período de 6 meses. Um período de 6 meses de reabilitação. Ou seja, 3 vezes por semana. Lá, a gente faz um programa de 3 vezes por semana. Para ele, pacientes com mais complicação, com mais necessidade, a gente conversa com a família porque precisa ver mais esse paciente, porque senão fica muito espaçado e a gente consegue dar orientações um pouco mais específicas. Aqui é outro paciente, o seu José Carneiro, também 61 anos, esse é um caso bastante emblemático para a gente lá, doença arterial coronariana, uma revascularização em 2012, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, FA, aquele CLIT completo, chega esses pacientes para a gente, viu, gente? Chega bem assim, o médico às vezes não consegue mais, não tem mais ajuste, não consegue mais otimizar a droga, aí ele fala, opa, reabilitação, aí manda para reabilitação, né? Que deveria chegar antes, né? Ele tinha uma fração de ejeção normal, ele evoluiu no final de 2023 com uma diminuição da fração de ejeção para 23%, aí no cateterismo foi apresentado a lesão de tronco da coronária esquerda, DA ocluída, CD ocluída, CX ocluída, a ponte mamária de DA ocluída, a ponte safena para CD ocluída, e aí vamos encaminhar para reabilitação, né? Não tinha mais o que fazer, não tinha mais recurso, vamos encaminhar para reabilitação. E a gente vai lá trabalhando o que a gente consegue, treinamento muscular inspiratório, né, que eu tenho a honra de poder falar que foi o meu trabalho de conclusão aqui da especialização, com a minha querida saudosa Satiko, que me ajudou demais, né? Então lá a gente faz esse treinamento muscular inspiratório com esse paciente, uma avaliação prévia também, né? A gente tem algumas parcerias e alguns recursos, esse paciente ele tem uma tolerância muito mais baixa ao exercício, então a gente faz uma monitorização dele lá, ó, com um monitor aqui, tá? E aqui a gente usando o catéter nasal de alto fluxo para que ele pudesse ter aí uma melhora na performance dele nesse momento de maior fragilidade e ajudou bastante, tá? Então a gente monta lá o nosso kit, o nosso carrinho, toda a nossa tecnologia de última geração e aí a gente coloca esse paciente para fazer. Aqui, ó, queria mostrar então, acreditem também novamente em mim, por favor, o seu José também chegou lá com baixo peso, ficou um tempo com um quadro de inapetência, então perdeu bastante peso, chegou com 71,8 quilos, depois foi para 81 quilos, ganhou também uma reserva aí, melhorou também a massa muscular, olha lá, estava 28,6, estava abaixo, aí foi para 30,9, melhorou também a massa muscular dele, e vejam aqui, ó, a musculatura, principalmente da musculatura de membro inferior, ó, relatava uma musculatura abaixo do normal. Esse equipamento é muito legal porque ele mede individualmente em quilos
a quantidade de massa muscular dos membros inferiores, então dá para a gente uma ideia muito de como o paciente está efetivamente. Ali, 30 segundos, ele sobe no aparelho, faz o scanner e sai o exame, a gente já consegue ter uma ideia. E é diretamente relacionada e tem uma acurácia muito boa com os sinais clínicos, então isso dá para a gente um rastreio muito rápido. Lógico, depois com os testes que a gente realiza. E aí, ó, depois, aqui o seu José, aqui foi um período de 4 meses, onde ele evoluiu com uma melhora para musculatura normal. Ele tinha uma musculatura de 8,3 quilogramas de um lado, foi para 9,47, mais de 1 quilo e pouco de músculo que cresceu nesse paciente. Olha só que coisa importante, isso é reabilitação. E aí eu quis trazer o meu trabalho, só para mostrar para vocês, que lá, desde lá atrás, a gente já gostava dessa parte de treinamento muscular respiratório, então a gente fez uma análise da força muscular respiratória, da função pulmonar em pacientes submetidos a um treinamento muscular respiratório ou um programa de exercícios respiratórios não resistivos, aqui dos pacientes com portadores de doença valvar nos momentos pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca, novamente recordando com muito carinho a minha querida Satiko e também a doutora Maria Inês. Eu acho que eu mudei um pouquinho, tá? Só caiu um pouco do cabelo, eu ganhei uns 2, 3 quilos, mas é só para mostrar aqui que a gente estava fazendo... Oi? Gramas, verdade. Não é fácil manter esse físico de jogador de ping-pong, tem que treinar bastante, mas aqui só a propedêutica, então, que naquele momento a gente acompanhava esses pacientes, então eu trouxe só para mostrar, e a conclusão, né? Que era já sabido, mas que foi muito interessante ver isso na prática, que a força muscular inspiratória, a pressão inspiratória aumentou em ambos os grupos, com o trabalho físico, porém de forma estatisticamente significante no grupo submetido ao treinamento muscular inspiratório com carga linear, que a gente usava o threshold naquele momento, tá? Fazia lá a espirometria, depois fazia as medidas, né? E então a gente acabou utilizando a PE, aumentou em ambos os grupos, sem diferença significante, e o aumento da força muscular respiratória não interferiu nas variáveis que avaliam a função pulmonar. Então, na espirometria não mostrou nada, mas mostrou que esse paciente melhorou, e eu fiquei super satisfeito. E aí o programa de reabilitação, ele passa muito por essa proximidade com esse paciente, né? Então, eu quis trazer um pouco da minha rotina, como que é. Então, o que é importante? O que a gente precisa? Encantar o paciente. Você precisa cuidar do paciente. E não é tecnologia, não é recurso somente, mas principalmente o fator humano. Como você acolhe? Você está pronto para acolher um paciente que chega, muitas vezes um idoso chorando, que está com medo de morrer? Você está pronto para isso? Para conversar, para sentar, bater um papo? A gente vai começar a sessão agora não. Vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa diferente, que talvez vai ser mais importante, né? Nesse momento. Então, isso é muito importante. Orientar e esclarecer de forma detalhada o paciente, a família. Todo paciente, para entrar no instituto, no programa, ele passa por uma avaliação, e uma avaliação com o paciente, com a família, com testes, né? Avaliar e identificar o que o paciente necessita. Então, quando eu olho para disfuncionalidade, eu não estou olhando para a doença, eu estou olhando o que ele está necessitando naquele momento. E isso é muito mais amplo e muito mais importante. E aí, eu trouxe essa palavra grifada, provocativa, de fato, que eu preciso vender o que ele quer, entregando o que ele precisa. Nós vendemos, nós somos vendedores. A gente tem, às vezes, uma certa dificuldade, eu tinha muito isso de falar o preço ao paciente, que vai aumentar o valor, a gente ficava meio, né, inseguro. E nós precisamos vender o nosso plano de tratamento, a gente precisa vender o nosso serviço, né? É uma troca, né? Mostrar os seus resultados, isso é muito importante, mostrar ao paciente por reavaliações e acompanhamento, fazer o que tem que ser feito, isso é muito importante. E aí aqui eu trouxe algumas coisas na avaliação que eu acho que é a conexão principal, né? Na avaliação, empatia, escuta ativa, não julgamento, valor aos resultados, cada pequeno resultado é um crescimento, é um ganho, vencer as resistências, que muitas vezes o paciente chega, os familiares chegam com muitas resistências, e você tem que quebrar um pouco desses paradigmas para que o paciente consiga evoluir, porque o paciente, ele está no centro.
é foco no paciente. Família, está em volta, vida afetiva, trabalho, estudos, arte, cultura, saúde dele, lazer e amigos, espiritualidade. Tudo isso envolve esse paciente. E aí eu tenho uma palavra que eu acho que é para mim uma coisa muito legal, que eu aprendi e que eu acompanho essa palavra que é rapport. Alguém sabe o que é rapport? Já viram essa palavra? Alguém fala? Se já ouviu? Ninguém? Então vamos buscar depois o que é rapport. Rapport é conectar. Rapport é a gente poder chegar aqui e conectar. Só num olhar, só num momento, eu me conectei a vocês, porque eu entendi e vivenciei o que vocês vivenciam hoje. Então, essa conexão é importante. Por quê? Se conectar ao seu paciente, se conectar ao momento dele. E conexão, rapport, ela acontece nos 3 primeiros segundos. Quando o paciente entra na clínica, quando eu vou buscá-lo na recepção e eu olho para ele, ele precisa nos 3 primeiros segundos falar: é aqui que eu vou me cuidar. Esse será o meu fisioterapeuta, ou essa minha fisioterapeuta, né? Então, essa conexão precisa ser provocada por vocês, por nós, tá? Então, isso faz toda a diferença na nossa rotina de atendimento. E aí, 3 ferramentas que eu aprendi também e que eu quero passar para vocês, se for de uso, é importante para vocês. Comunicação assertiva. Você precisa ser direto, você precisa ser assertivo na sua comunicação com o seu paciente. Outra coisa que é fundamental para nós, profissionais da saúde, educação em saúde. Eu preciso educar o meu paciente, às vezes ele não sabe daquilo, você precisa explicar, e o óbvio precisa ser dito a todo momento. E movimento como a nossa principal ferramenta, seja na UTI, seja na enfermaria, seja no ambulatório, é a nossa principal ferramenta. Às vezes a gente passa por momentos de mecanização, né, que a gente pensa que só o equipamento, só o aparelho vai ser o melhor recurso, mas às vezes o movimento, se eu não tenho aquele recurso naquele momento, ele vai sanar e vai trazer muito sucesso. Aí eu queria falar um pouco das parcerias, né, que foi que a gente desenvolveu ao longo desse tempo. Então, assim, a gente tem a honra de estar com os alunos do curso de fisioterapia Mackenzie. Lá é o estágio obrigatório em fisioterapia cardiorrespiratória, né, ambulatorial. Eu tive a honra e a alegria de saber quando uma colega minha me convidou se a gente queria participar dessa parceria. Eu falei sim. Aí quando eu recebi o contato, professor Marcelo Fernandes. Aí eu fiquei assim um pouco, falei, peraí, acho que eu conheço esse nome, né? E aí o professor Marcelo, nosso colega que trabalhou, ficou aqui muito tempo, é o coordenador do curso lá, e a gente tem essa parceria e é muito legal, né, essa troca de experiências com os alunos na vivência prática, porque existem pouquíssimos lugares que a gente tem esse ambulatório de reabilitação e os alunos podem vivenciar isso lá. A gente tem uma parceria também com a OAB e com a CAASP, que é a Comissão de Assistência dos Advogados de São Paulo, onde a gente eventualmente vai lá fazer um bate-papo com os advogados, principalmente com as mulheres advogadas, né? Uma das pacientes minha, ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada, então a gente acabou criando uma conexão, ela se sentiu transformada pela proposta que a gente fez e ela sentiu a necessidade de ampliar isso, então a gente tem uma parceria, e as outras parcerias que são fundamentais para nós são com outros colegas, profissionais médicos, cardiologistas que a gente tem, pneumologistas, endocrinologistas, geriatras, psicólogos, educadores físicos, todos os colegas que compõem também. E falando rapidamente, basicamente, dos nossos protocolos de tratamento, né? Então, são protocolos de tratamento de reabilitação cardiovascular que incluem uma variedade de atividades e intervenções para atender às necessidades específicas do paciente. Então, exercício aeróbico, então a gente tem lá esteira, bicicleta, remo, exercícios de resistência ou treinamento neuromuscular,
flexibilidade e mobilidade e educação em saúde, que eu gosto muito, muito, muito de falar para os nossos pacientes, orientá-los quanto à parte alimentar, orientá-los que ele precisa mudar de estilo de vida para que ele também faça parte da melhora da sua condição, e a cessação de tabagismo, que é outra coisa que a gente fala bastante. E aí, rapidamente, tá? Não vou me ater muito a isso, das fases da reabilitação, né? O programa de reabilitação cardiovascular foram classificados e divididos em algumas etapas, né, só didaticamente, sendo essa divisão didática apenas, pois esses períodos podem variar de acordo com a situação clínica de cada paciente. Então, a fase 1 é o paciente aqui no hospital, né? E essa fase é fundamental, que ele saia daqui, sobretudo, com educação em saúde, com orientação, com a família, para que ele busque esse lugar. Mas muitas vezes ele sai com essa orientação, tenho certeza, mas ele vai buscar e ele não encontra, né, esse lugar, né? Por isso que estreitar e divulgar esse conhecimento é importante. Fase 2, condutas adotadas após a alta hospitalar, 2 a 3 meses em média. Fase 3, compreende os procedimentos após os 3 meses, o paciente tem mais independência. E a fase 4, manutenção sem supervisão ou uma supervisão à distância. Equipe multidisciplinar. Esse artigo da Circulation fala basicamente aí do treinamento muscular resistido, né, que é importante para esse paciente, sobretudo esse treinamento é fundamental. Então, eu falo com os alunos lá, olha, faz a parte aeróbica, ok, se não tiver condições, faz o treinamento neuromuscular, faz o treinamento de força, porque esse paciente com certeza vai precisar demais, né? Porque tem todas os benefícios aí do treinamento neuromuscular, né? Os benefícios que eu também não vou me ater muito pelo tempo. E é para quem que esse treinamento? Para adultos, idosos, homens e mulheres, adultos com doenças crônicas, gestantes. Você pode usar o peso do próprio corpo, você pode usar elástico, você pode usar equipamentos, você pode usar pesos livres, você pode ousar como você desejar. O tempo de resistência, de treinamento resistidos, normalmente 2 vezes por semana, eles fazem até 3, porque eu componho um 60% de treinamento aeróbico, 30% de treinamento resistido, e o restante a gente faz orientações, a gente faz os dados diários desse paciente. E o impacto disso na condição e nos riscos cardiovasculares, né? Melhora da pressão, da glicemia, dos lípides, da composição corporal, né? Melhora aí da condição cardiorrespiratória, do sono, da depressão, da ansiedade, da inflamação. Então, os exercícios de treinamento neuromuscular, os exercícios resistidos são importantes. Então, aqui tem alguns exemplos. Alguns pacientes conseguem fazer alguns, outros não, né? Mas dá para trabalhar de pé, dá para trabalhar sentado, dá para trabalhar na beira do leito, enfim, dá para você fazer e ousar como você desejar. Então aqui só um painel mostrando, né, das intensidades que a gente pode usar, né, aqui nesse paciente. Então uma intensidade mais baixa, ela parte aí de 40% de uma RM, né, em torno de 15 a 20 repetições, 2 vezes por semana, né, vai ajudar esses pacientes terem uma condição melhor. Uma intensidade mais moderada, de 40 a 60%, 8 a 12 repetições, também 2 dias por semana. E alta intensidade são alguns pacientes que conseguem fazer um trabalho de carga mais intenso, e isso ajuda esses pacientes a terem também mais confiança. Quando você põe um pouquinho mais de carga, que ele vê que ele consegue, que ele não conseguia, e ele passa a não ter tanto medo de fazer algumas coisas, de pegar uma caixa do carro, de pegar alguma coisa dentro de casa, de pegar o neto no colo, que ele tinha medo e que agora ele consegue por conta da melhora de força. A gente monitora através da escala de Borg e da Omni-Hess. Todos os pacientes aqui eu quis colocar, eles têm esse termo livre esclarecido, que é importante para que ele saiba o que ele está fazendo, né? Aqui, então, vou trazer para vocês só alguns exemplos. Uma paciente de POC, em onde a gente utiliza aí de uma ventilação não invasiva durante o treinamento neuromuscular, para dar um auxílio para ela, tá? Aqui fazendo um treinamento básico, o dia que ela está um pouco mais cansada, eu não trabalho com carga, eu trabalho com a carga do peso do próprio corpo.
Aqui, outra paciente, uma paciente com doença pulmonar, uma paciente que tem uma condição bem complexa de hipersecreção. Aqui a gente tem lá também um concentrador de O2 que a gente utiliza para essa paciente que desatura rapidamente ao exercício, né? Depois uma paciente já com suporte de O2. Melhora da oxigenação e essa monitorização. Outra paciente DPOC que faz uso de oxigênio terapia permanente, então ela traz o cilindro, mas a gente tem também o nosso cilindro lá. Aqui só para ilustrar, aqui uma paciente chegou para a gente com um quadro de síndrome de Guillain-Barré, que evoluiu com complicações respiratórias importantes, a gente fazendo ali análise do S-index da musculatura inspiratória, depois fazendo o treinamento, aqui a gente trabalhando e medindo fazendo uma dinamometria para a gente poder dosar e como esse paciente vai evoluir no passar do tempo. E aí quando eu falo de rapport, é muito, muito legal, justamente por isso eu quis trazer essa paciente também, uma paciente com insuficiência cardíaca, que teve um AVC, mas ela lá, contração muscular, e ela achava legal que o músculo estava ajudando, isso faz toda a diferença. E o rapport é isso. Eu acho que não está sem som. Será é possível pôr o som? Será? Porque isso é uma coisa que eu gosto de mostrar, porque isso é rapport, é conexão. Se você clicar em cima acho que talvez vai ter que tirar a apresentação, mas tem o áudio que acho que deve estar baixo ali. Mas se não puder, não tem problema. Aqui é só para mostrar que ela, enquanto a gente está trabalhando, dá para apresentar? Peraí. Aí aqui, isso. Agora é esse. Aqui no treino de marcha da Dona Maria Cândida, que música a gente canta para andar? Isso é rapport, é se conectar, né? E esse Ihu foi ela que criou, foi ela que desenvolveu, né? Então isso traz a gente para uma condição muito mais agradável. Pacientes oncológicos também, né? Em quimioterapia, que melhoram muito da fadiga, que melhoram muito da percepção de respiratória, da condição física mesmo durante a reabilitação. Pacientes com Parkinson também, que tem uma doença neurológica, mas também tem ali doença cardiovascular, fazendo treinamento neuromuscular. Pacientes graves pós-Covid, que ficaram uma internação muito grande, prona, parada, né, fazendo o processo de reabilitação, tinha uma escara sacral bem grande, ficou inclusive internado aqui no Instituto de Infectologia. Aqui são os meus meninos e as minhas meninas fazendo um trabalhinho de agachamento, de força, de membro inferior. Aqui trabalhando equilíbrio, coordenação motora, eles trabalham em pequenos grupos de 4 pacientes, a gente acaba tendo uma interação muito legal, isso dá para eles aí uma condição melhor, uma paciente hipertensa, também trabalhando ali com treinamento muscular inspiratório, né, sendo monitorizada, acompanhada, um outro paciente com uma condição com um AVC mais grave, que não consegue ir num equipamento, a gente tem um equipamento que coloca ali para ele trabalhar, mas fazendo também o uso da ventilação não invasiva como um suporte, como uma melhora da condição pulmonar. Pacientes obesos com síndrome metabólica, com complicações importantes, que muitas vezes estão parados dentro de casa, sem saber o que fazer, porque esse paciente não quer frequentar uma academia, ele não quer ir andar na rua, ele não quer nem sair da cama muitas vezes, porque evolui com um quadro emocional importante, mas que ele consegue, se você tiver um rapport, pegar na mão dele, ele vai lá para o seu consultório, trabalha com você e faz coisas incríveis e começa a mudar toda essa... Oi? Não. Esses são outros pacientes. Lá trabalhando, né? Às vezes um trabalho estático, isso também já gera uma melhora
muito grande, né? Trabalho neuromuscular, um trabalho com bandas elásticas. Aqui, aquele paciente, aqui logo no começo, né? Quando ele estava fazendo um trabalho de coordenação, de equilíbrio, veja a apatia do paciente, logo no começo da pós-internação. Aqui já trabalhando um tríceps lá, já fazendo uma força um pouco maior, com mais confiança. Ele voltou a dirigir, o dia que ele voltou a dirigir, ele ficou super feliz, porque ele queria vir para a clínica sozinho, porque dependia do filho, o filho tinha que ir depois para o trabalho, né? Então, acabou. Aqui, vindo, né? Aqui a gente usa um pouquinho da tecnologia, espero que não esteja alto o áudio, deixa eu ver. Ah, não, não está. São lá os meus pacientes com síndrome metabólica, diabetes, que a gente trabalha também com a tecnologia, com um programa simples, que você coloca lá para eles e eles se divertem, eles se alegram e saem de lá querendo voltar no outro dia para ganhar do colega que ganhou dele dessa vez. Aqui é outra coisa que é rapport. E a esposa? Tudo bem? Vai de carro, chama o Toninho. Não, eu tenho que experimentar, né? Ver como é que eu estou. Como está aqui? Devagarzinho, mas cheguei. É isso. O paciente chegou simplesmente na clínica, né? E queria me contar que ele veio andando. E isso, gente, é fantástico, isso é formidável, isso faz a gente cada dia querer e saber que nós fazemos mais que reabilitação, resgatamos vidas, devolvendo independência e funcionalidade. E eu tenho uma frase que eu digo que é acolher com carinho e empatia, oferecer assistência baseados nas melhores práticas e evidências, promover uma experiência incrível e entregar resultados deverá ser sempre o nosso propósito a cada dia. O destino só poderá ser alcançado se o caminhar for contínuo. Caminhem, caminhem, não parem. Vai ser um pouco cansativo, a estrada é longa, o caminho é difícil, mas é muito importante a gente caminhar. E é, para mim, muito satisfatório ter caminhado até aqui. É muita gratidão, muita, muita, muita. Eu falei que eu não ia chorar, porque eu sou meio chorão, e não vou se escorrer uma lágrima sem querer aí, faz de conta que vocês não viram, mas é muito importante para mim estar aqui hoje, eu quero deixar isso muito frisado, porque com certeza a minha esposa é uma das grandes responsáveis, né, por eu estar aqui, a minha família, então eu tenho uma frase que é de uma música Prelúdio, do Raul Seixas, que diz que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade e vira realidade. Mesmo nas adversidades, corra atrás do seu sonho. Esse menino aqui que nasceu de 8 meses, asmático, lá na periferia, e que já corria atrás das coisas, está correndo, continua correndo. E com fé e trabalho, com certeza a vitória é certa. É certa. Talvez demore um pouco mais, mas ela é certa. E é possível. Eu acreditei que não seria possível. Quando eu sentei aqui, eu achei que não seria possível. Mas foi possível. Com apoio, claro, da família, das pessoas que estão ao lado de vocês. A minha esposa já me apoiava aqui, já estava do lado. Com a confiança de algumas pessoas importantes que marcam a sua trajetória e que com certeza não fazem nem ideia o quanto contribui, tem nem ideia. Dos amigos, os amigos que nos brindaram com alguns momentos muito importantes. Rafa sem barba aqui, ó, parecia até o Júnior. Olha. Então, muitos colegas, né, que foram da minha turma, eu tenho muito orgulho de ter o Rafa aqui, né, fico muito feliz de poder reencontrá-lo, né. Aqui também é uma colega, né, que está... Quem? Então, também não sei, perdi o contato com a Lê, né, então todos... né,
A Evelyn, que hoje eu tenho um pouco de contato também pelas redes sociais. Cadê seu ó? O Rodrigo, o Rafa, o Júnior, o Milton, Antônio, a Lê, a outra Lê, o Érico e o Luciano. Não, é a Andressa lá. Ah, Andressa, verdade. Andressa. Faltou a Alessandra. A outra Alessandra. E o amor é algo que com certeza gere toda a nossa clínica, a nossa vida, aqui é lá no começo, né? Eu com meu filhinho recém-nascido, né? E lá a gente já trabalhando lá atrás, então é uma jornada, é uma caminhada. Eu não cheguei aqui hoje, caminhei alguns passos, mas passos possíveis de serem alcançados por todos e cada um de vocês. A persistência, a minha esposa teve um problema na gestação, síndrome do túnel do carpo bilateral, não conseguia pegar meu filho, depois eu tive que voltar para atender, e aí o meu filhote ia comigo trabalhar, né, no dia a dia. E aqui foi num curso lá na clínica que eu fiz uma brincadeira com ele, uma surpresa, né, e falei, aqui ó, como você já dava trabalho desde pequeno, tá vendo, ó, tinha que carregar você enquanto atendia os pacientes, já está maior do que eu, né, então tudo isso é muito gratificante, porque é a nossa jornada. E eu vim aqui não para ensinar nada para vocês, muito pelo contrário, para aprender com vocês, olhar cada um de vocês nos olhos e falar o quanto vocês são importantes e o quanto cada um de vocês fazem diferença na vida um do outro, né? E também na minha. E já fizeram, muitos fizeram e continuam fazendo ainda na minha vida, porque eu tinha tudo para não ser o que eu sou hoje. Mas Deus me blindou, eu tenho muita fé e eu tenho uma mãe que cuida de mim, uma mãe lá no céu, e que está sempre nos guiando, né? Se você tem algo que te motiva, que te faz ter propósito, isso é muito importante, né? E claro, eu não posso deixar de repetir e falar da importância da minha esposa, né? Que foi, com certeza, né? A que manda em mim, a que eu tenho que obedecer, com certeza, e que eu obedeço, né? Às vezes eu tomo uns puxões de orelha, mas que eu amo demais e que juntos construímos uma família. Eu sou o pai do Pedro Olavo, da Clara Liz, né? A minha esposa Ângela, trabalhamos juntos. E é muito gratificante estar aqui. Eu quero agradecer demais essa oportunidade de vocês me ouvirem por esse tempinho aí. Foi um prazer enorme, gente. Muito obrigado. João, obrigada. Acho que a gente teve aí um tempinho para pensar de um tudo, né? Desde uma cabeça de empreendedores até uma cabeça de formação técnica, tecnológica, formação humana. A gente teve aí uma aula de fé também, né? E vários exemplos de como a trajetória da gente pode ter inúmeros e incontáveis caminhos. E aqui a gente mostrou uma trajetória feliz, possível, desejável, né? E espero que todo mundo se espelhe aí no seu exemplo, né? O João Paulo não é só um excelente profissional, o João Paulo é uma pessoa humana muito boa, que eu tive o prazer de me reconectar aí recentemente. Eu tava, se você não mostrasse aquele vídeo daquele paciente, eu ia pedir para você mostrar, porque a gente fez um evento juntos, acho que a foto que ele tirou é desse evento do São Cristóvão, onde estava a Natália, estava nesse evento, eu, o João Paulo, o Daniel também esteve nesse evento dando aula, e chamou muito a atenção para essa questão da funcionalidade, porque a funcionalidade é algo que a gente tem tido métrica, né? A gente tem uma métrica para funcionalidade, tem várias métricas, né? E a gente não olha isso sob a ótica do doente, né? O que é funcional para aquele paciente? Ele largou o carro em casa e foi andando, correndo o risco de tomar uma bronca da mulher dele, né? Chegou lá e foi andando. Talvez ele tenha feito até uma besteira, né? Pode ter o risco de se perder, porque também não está tão bem assim. Mas olha como aquilo teve um significado na vida dele, né? E como quem deu aquele significado foi o fato dele ter conhecido a clínica e ter conhecido você. Isso achei uma coisa incrível. Se você não tivesse mostrado, eu ia pedir para você mostrar. Mas uma outra coisa, João Paulo, que acho que também a gente precisa falar é sobre a sustentabilidade financeira do negócio.
Você falou bem isso, você pontuou algumas coisas e você pontuou também as parcerias, né? Só para explicar que talvez acho que quem não tem um negócio não tem essa noção. O Mackenzie não está lá de graça, essa parceria com a CASP também não é de graça, a CASP dá uns descontos para algumas coisas, né? E era só, não é só a questão da indicação, eu queria que você comentasse um pouco. Não é um médico que te indica, não é só isso a parceria. A parceria pode garantir a sustentabilidade financeira do seu negócio. Eu queria que você falasse 2 minutos disso aí. Sim. Nesse momento, essas parcerias, elas têm um objetivo principal, que é gerar conexão e gerar autoridade. A gente passa muito tempo no atendimento. E aí, da pandemia para cá, quando a gente fechou e eu me vi sem ter como sustentar minha família, né, com dificuldades, porque todos os pacientes parou as receitas, né, e eu tive que começar a me reinventar no sentido de falar, poxa, eu preciso ser visto e eu preciso me tornar autoridade. Eu faço isso muito bem, mas eu preciso que outras pessoas também falem que eu faço muito bem. Para quê? Para que isso gere receita indireta, que não vai ser uma receita direta, né? Olha, eu vou te pagar tanto para a gente ter essa parceria, mas que essa parceria com certeza gera muitas outras receitas indiretas, que são pacientes que são indicados, foi lá, poxa, não tem, porque não tem. Percebe a escassez? Não tem. E se não tem esse serviço, e tem algum lugar que fala, um lugar de autoridade, que fala, olha, lá tem, ou olha, o meu serviço está disponível naquele lugar, são pessoas que vão ter aí uma consciência de que vale a pena investir naquilo. Vale a pena você ir lá e pagar um valor para poder estar sendo supervisionado ou acompanhado por um profissional, né? Então, essas parcerias geram, eu estou em busca de mais parcerias, né? Eu acho que isso aqui também já é uma parceria. Eu falo que estar aqui já é uma grande oportunidade, uma grande parceria, mas fechar parcerias fazem com que, principalmente com outros profissionais, o médico não vai te indicar o paciente, pelo menos é a minha percepção e é a minha conduta. Você me indica paciente, eu vou te dar um percentual e tal. Não. Eu acho que isso é você estar diminuindo o seu valor. O médico, ele quer também ser autoridade para o paciente dele. Porque ele precisa do paciente dele. E se ele tiver um profissional que entregue algo que ele não pode entregar, mas que ele sabe que é bom, o paciente vai ainda mais ter o médico como autoridade. Então, ele vai se conectar ainda mais. E o que a gente quer com isso? Entregar melhor resultado para o paciente. Essa é tem que ser, pelo menos, a grande tônica, né? Então, é claro que você quer que o colega te encaminhe paciente, e eu faço, normalmente, o caminho reverso. Normalmente, o paciente vem, porque nós, como profissionais independentes, o paciente bate na sua porta. Oi, tudo bem? Meu pai teve um infarto, precisa operar, ele precisa fazer reabilitação. E aí você pega esse paciente, às vezes não está acompanhado, então você encaminha para um colega com uma carta bem educada, ao colega, doutor, estou encaminhando o meu paciente para que o senhor aprecie, avalie, por favor, para que a gente possa dar o melhor resultado para ele. E isso cria uma conexão, isso cria uma outra possibilidade do paciente se apaixonar por aquilo, se apaixonar por viver melhor, né, e ter outras possibilidades. Então, as parcerias são importantes. Inicialmente, normalmente ela não gera receita direta assim, né? Então, olha, eu te dou tanto para você fazer isso, mas gera conexões que vai ampliando esse leque, e é nesse momento que a gente está escalando. Só porque, continuando o seu assunto de conexões, tinha uma mensagem no chat que a gente achou bonita e eu resolvi compartilhar com todo mundo. O Francisco Costa disse: uma mãe lá no céu, a melhor resposta que eu poderia ouvir em 4 dias após sepultar minha mãe. Obrigado pela partilha e palavras inspiradoras. Vou te adicionar no Insta, quero muito poder conversar sobre uma ideia de negócio nesse sentido. Isso legal. É conexão. Isso é rapport. Francisco, obrigado pela sua pergunta, pelas suas palavras, e eu me solidarizo com você,
pela perda da sua mãe, que coincidentemente, amanhã, o meu pai faria 80 anos. E ele também faleceu aqui no Instituto, no Central, né, no Instituto de Psiquiatria. Meu pai ficou em cuidados paliativos, tinha uma doença hepática e tal. E amanhã, coincidentemente, dia 21, é aniversário dele, né? Então, Francisco, eu me solidarizo com você. Vamos sim conversar. Me manda lá o seu direct, que a gente vai bater papo. Isso é muito importante. E quando você fala disso, Kelly, de conexão, passa muito mais sobre a parte técnica, né? Meu pai me ensinou uma coisa muito... Meu pai não foi um exemplo muito bom, assim, né? E tá tudo bem, mas meu pai me ensinou uma coisa, ser bom não custa nada. Se você é uma pessoa ruim, custa, às vezes não, a consciência, mas custa você deitar a cabeça no travesseiro, né? E aí, rapidamente, eu preciso relembrar uma história do meu pai. Meu pai, na semana que ele ia falecer, minha mãe falando, e aí, filho, o que a gente vai fazer? Já estava em cuidados paliativos e tal, o que a gente vai fazer e tal. Eu falei, mãe, vamos procurar, né, ver o lugar onde vai sepultar. E minha mãe falou, você não lembra o que seu pai falou para você? Eu falei, o quê? Que ele não queria ser sepultado? Eu falei, não, mãe, sério? Não me lembrava. Porque no primeira aula de anatomia na faculdade, eu cheguei em casa contando para meu pai, na faculdade lá que a gente tinha, em Mogi, era o centro também de UML da cidade, então tinha muitos cadáveres e tinha um que a gente fazia apresentação, né? E eu cheguei contando pro meu pai, e ele falou, nossa, que legal. Eu falei, pai, tava lá o cadáver e tal, né? Ele falou, puxa vida, eu quero ser assim. Quando eu morrer, eu quero doar o meu corpo para fazer esse trabalho. Aí eu falei, pai, imagina, né? Eu até brinquei com ele e tal. E aí, resumindo, quando a minha mãe me falou, me veio essa conversa com meu pai, e rapidamente, naquela semana, eu chamei meus irmãos, minha irmã, minha mãe, enfim, e liguei aqui, pesquisei, encontrei uma colega muito, muito importante, né, aqui no ICB USP, e meu pai sempre me ensinou que a gente precisava ser pessoas boas, e ele me ensinou e me deixou uma mensagem que foi essa, né, então meu pai não foi sepultado, hoje meu pai reside lá no ICB USP, lá na cidade universitária, ajudando outras pessoas a aprender, né, com ele. E assim, eu tenho um orgulho disso, porque é um desprendimento, né, independente de quem a gente mas hoje, quando eu passo por ali, eu falo, pai, tá aí, né, tá dando aula aí, que legal, né, e falo com ele todo dia. Então, Francisco, sua mãe tá lá também, lá no céu, olhando por você, e é bom a gente ter essa conexão, esse rapport, né? Me deu a oportunidade de fazer isso. Amanhã é o aniversário dele. Então, pai, parabéns e obrigado, Francisco, e agradeço a vocês pela vida de vocês. Eu tenho que agradecer pela vida de vocês, que é só isso que a gente tem, que é só isso que a gente leva, porque tudo o restante é passageiro. Isso aí, João. A gente se conhece há 22 anos, né, praticamente, né? E eu conversei com você um tempo atrás também, que a gente voltou a se falar mais, e eu fiquei imensamente feliz pela sua apresentação, ver o quanto você evoluiu e especialmente fazendo aquilo que você gosta e de um jeito que você acha necessário para as pessoas. Eu fiquei imensamente feliz. E saber que você também está se tornando um comunicador nato, né? Tá muito bacana isso aí, a forma com que você está se conectando com as pessoas, eu achei surpreendente. Não era o Joãozinho que eu conhecia lá de 2020. Quietinho, asmático, né? Eu lembro disso também. 2000, desculpa. Já estamos velhinho, né, Vamos João? ser mais preciso, 2001. 2001, isso aí, 2001. E eu acho que a mensagem que fica de tudo isso aí de uma das palavras que você utilizou, é a empatia, né? A empatia na qual você melhorou sua condição profissional, na qual você melhorou sua condição pessoal, na qual você está melhorando a vida dos seus pacientes, e é justamente isso, né? Fazer sem cobrar, justamente por querer ver o outro bem, né? Agregar, somar,
não ser uma barreira para o desenvolvimento de alguém. Eu acho que isso é o mais importante. Eu estou super feliz e orgulhoso de você. Obrigado, Rafa. E aí eu preciso te confessar também uma coisa, porque eu vi de você isso. Peraí. Se eu virar meme por aquela foto, você sabe que eu tenho um monte de inimigo aqui, né? Eu sou... Olha lá, essa daqui é uma que eu sou meme em tudo quanto é lugar. Então a gente depois conversa. Eu vou mandar para você, Thaís, depois, tá? Para você repostar lá no canal da... Acho que a Vera, Ana Maria... Bom, eu também sou manteiga derretida, né? Mas eu fiquei super feliz de te ver da forma, foi uma apresentação maravilhosa, e ver que você cresceu muito, e que a gente fica contente, né? Como você fala, de gratidão por ter passado por aqui, a gente também tem gratidão por você ter passado por aqui e ter crescido. Então, a gente só tem para te parabenizar, viu? Obrigado. Eu nunca vou esquecer, Vera, eu tenho que falar, né? Primeiro, Rafa... Não, o seu eu vou falar também, que você sempre foi para mim um exemplo a ser seguido. Era um cara bonitão, inteligente, né? E a gente se mirava em alguns colegas, né? Puxa, eu quero fazer igual o Rafa, eu quero saber como ele. E você me inspirou muito, meu amigo, pode ter certeza disso, viu? E Vera, poxa vida, eu nunca esqueço nas dificuldades, né? Eu morava muito distante, vim para cá, né? Cansado, metrô, enfim, tudo aquilo que muitos aí também vivenciam. E quantas vezes durante o plantão noturno, essa dona Vera ia lá, pegava um colchãozinho para mim, colocava lá e falava, João, vai lá descansar. Porque eu estava, de fato, não conseguindo mais. E eu ia lá e deitava um pouquinho, e eu já voltava renovado. Eu falava, poxa vida, como alguém pode fazer isso por mim, que ela nem me conhece, ela não sabe quem eu sou, por que ela está fazendo isso? Então, assim, me deu algumas coisas, e muitas outras histórias que eu tenho aqui, de muitos aqui de vocês, que eu tenho certeza que em algum momento eu vou poder contar, mas isso é conexão, isso é rapport, isso é amor, isso são coisas que a gente não esquece, né? E essa oportunidade de estar aqui, gente, é demais. Eu tive vontade, estava falando para eles que num momento eu tive vontade de desistir, de parar, porque eu não me sentia pertencente. Realmente, eu me sentia um peixe fora da água. Mas foi tão importante, né? Você está rindo, você está se sentindo assim também, mas segura, força. Isso faz toda a diferença, né? Ter pessoas que te estendem a mão, que falam um oi para você. Tinha muitos de vocês que eu tinha medo de me aproximar, porque eu achava uma Marinês, nossa, eu tinha, né? Então, Emília, enfim, Ana, muitos, né? Já dava aquela, né? Então, já falava, né? Brava, assim, forte. Então, mas mesmo isso nos conectou. Eu aprendi a exercitar algumas outras competências que eu não tinha, e isso transformou, isso me trouxe até aqui. Então, obrigado. Vou falar rapidinho, João, para ficar olhando, tá todo mundo olhando para mim. Só assim, você saiu, mas a gente sempre teve algum contato, uma coisa, rede social e tal, e é sempre bom ouvir você falar assim, e eu percebo exatamente isso, cada dia você está mais desenvolto e mais empreendedor, assim, você tem uma visão excelente da fisioterapia, e para mim é um aprendizado essa sua visão gestora, assim, de empreendedor, que eu sou zero empreendedor, assim. Então, de uma geração que... Você vem da mesma geração que eu e do Rafael, que a gente é velho, a gente tem uma visão que não era empreendedor, né? A gente é da geração que você entra no trabalho e morre nele, é o que está acontecendo comigo. Então, e hoje é diferente. Vamos abrir um negócio junto, Fábio. É muito importante você trazer essa mensagem, assim, principalmente para os meninos e tal, de empreender, usar a profissão como uma forma de ganhar dinheiro mesmo, mas com todas essas qualidades que você coloca, humanas, de valorizar o outro, de se preocupar com o outro, né? Eu tive um pouco dessa vivência aqui no ambulatório de transplante. Então, parabéns, assim, só isso que eu tenho para te falar. Obrigado, Fábio.
Fábio, você salvou minha vida. Eu peguei Covid, quem cuidou de mim foi o Fábio, tá, gente? Eu tenho que falar também, eu tô tendo a oportunidade, já falei para você, mas eu tenho que falar em público. Eu peguei Covid em 2021, né, tinha tomado 2 doses, mas eu tinha certeza que eu ia morrer, eu tinha certeza, porque com asma, enfim, com um monte de problema, mas o Fábio, pelo Instagram, ele me ajudou. Calma, João, fica tranquilo, amanhã você vai estar melhor. Ele cuidou de mim, literalmente. Te devo isso, meu amigo. Muito obrigado, viu? Me deixou tranquilo. Bom, rapidinho. João, foi uma alegria te ver. Cada vez que você vem aqui, eu me sinto mais feliz de te ver. Realmente, o seu crescimento profissional, o seu crescimento humano, a pessoa que você foi se tornando ao longo do tempo é um orgulho para todos nós. Então, assim, foi uma felicidade ver sua aula, cheia de um conteúdo muito incrível, né? O que você desenvolveu é uma habilidade sua que, assim, você desenvolveu ao longo do tempo e com muita qualidade. Então, você não perdeu de vista as coisas fundamentais. Ganhar dinheiro é importante com certeza, ninguém vive sem dinheiro. Mas você fazer a coisa, esse dinheiro chegar por alguma coisa tão importante como o que você vem fazendo, isso é um mérito. Então, parabéns para você e toda a felicidade de te ver. Obrigado, Ana. Obrigado você por tudo e a todos também, obrigado. Bom, depois de muitas emoções, a gente deve fazer o encerramento agora, e eu queria pedir para os colegas ficarem ligados aí no nosso grupo de WhatsApp, que tem alguns recados importantes. Eu devo gravar um vídeo e colocar lá no grupo, assim que possível, para alguns recados assim mais urgentes aí da semana. E aí eu vou pedir para a Elô encerrar, então, esse momento. Bom, muito obrigada, João, por ter aceitado esse convite. Vamos encerrar a reunião de hoje, mas eu queria antes dar um recado, que a reunião da semana que vem seria para apresentação do caso clínico, mais uma apresentação do pessoal dos equipamentos. Semana que vem a gente precisou alterar um pouquinho, vai ter um evento acontecendo aqui no anfiteatro,